Então, eu acho que o Sapiens foi a primeira vez que eu comecei a me enxergar como espécie mesmo. Eu acho que antes eu ouvia, né, Homo sapiens, não sei o quê, mas eu não entendi o real significado disso, né? Como que a gente chegou aqui hoje onde nós estamos, né? Então, foi a primeira vez que eu comecei a enxergar de fora, enxergar, tipo, a essência do nosso ser de alguma forma e como a gente foi construindo isso foi assim, mudou minha vida mesmo, mudou minha forma de enxergar as coisas. E eu comecei a ler antes de estudar psicologia, então também foi mais uma coisa que me deu mais curiosidade sobre o ser humano, assim, sabe? Uhum. Então, acho que marcou minha vida por isso. E você lembra o que te deu o clique, assim, pra você começar a ler esse livro? Então, lembro, eu fui uma vez jantar com umas amigas num bar, e aí a gente tava falando, vamos fazer um clube do livro, brincando assim, né? Daí a minha amiga falou, nossa, eu comecei a ler esse livro, Sapiens, é muito bom. Daí eu falei, nossa, eu sempre ouvi falar desse livro, mas nunca li. Vou chegar em casa e vou ler. A gente conversou um pouco sobre no dia, né? E foi assim, tipo, ficou muito interessante quando ela me contava, né? Daí eu fui lá e comecei a ler, a gente se encontrou de novo e a gente comentava sobre o livro, então foi muito legal por isso. E também teve uma outra história com esse livro, que uma vez eu tava no avião vindo de Los Angeles pra cá, e tinha uma senhora do meu lado, e ela tava lendo o Sapiens. E aí eu falei que eu também tava lendo, e a gente também o voo inteiro conversando, assim, fiz amizade com a senhorinha, foi muito legal. Então já foi um treino pra esse podcast, essa conversa no avião, né? Foi muito legal e, tipo, ver também a visão dela sobre o livro, né? Porque é um livro muito denso, acho que todo mundo vai ter experiências diferentes, assim, sobre si mesmo e sobre o senso de comunidade, de espécie, assim. Então foi interessante também ver o ponto de vista dela. Faz um tempo já, mas foi muito legal. E quando você terminou de ler o livro, você lembra de alguma coisa que te marcou, assim, se você pudesse resumir, tipo, o que ficou mais pra mim depois de ter lido Sapiens foi... Eu acho que foi essa questão. Eu acho que as partes que mais me marcaram foram a parte do começo, da questão do coletor lá, né? Como é que Uhum. fala? O homem É o coletor, homem né? O homem coletor, coletor, exatamente. caçador-coletor, Ah, caçador-coletor. E foi tipo um ponto de vista que eu não aprendi na escola, que eu nunca tinha visto, então foi muito marcante, assim, pra mim. E aí depois a parte de história, eu sempre fui muito ligada à história, a parte das críticas de hoje em dia também, eu achei muito interessante. A própria pandemia, assim, ele já deu algumas dicas do que ia acontecer no futuro, e eu sim. acho que foi isso que me chocou também, no final, quando ele começou a falar coisas que, tipo, eu olho lá, 2014 o livro, mas, tipo assim, ele tá falando um negócio que tá acontecendo agora, sabe? Exatamente. Então foi uma coisa que me deixou muito E ele fala impactada, também assim. disso do caçador-coletor, como a gente carrega nos nossos genes coisas que vêm desde lá de trás, né? Exatamente. E aí, tipo, a pessoa vai pra faculdade de psicologia e começa a dar Freud, e aí você fica, tipo, caçador-coletor. Ah. O livro ele fala sobre três momentos marcantes, três pontos de virada, né, da humanidade, que são as revoluções cognitiva, a revolução agrícola e a revolução científica. Uhum. Na sua trajetória, Carol, você consegue mapear três pontos de virada da sua vida, assim? Ah, assim, não tão interessantes quanto a humanidade, né? Mas eu acho que o primeiro ponto da minha vida foi a separação dos meus pais quando eu tinha 9 anos de idade, que foi, tipo, um divisor de águas, assim. Eu tinha uma vida super bonitinha, família, margarina, e de repente eu tava. Minha qualidade de vida, tudo, tipo assim, dividiu pela metade. O dinheiro ficou com meu pai, minha mãe, a gente foi morar num apartamento menor, essas coisas, assim, que, tipo, você vivia no conto de fadas, assim, de repente, não, pera, a realidade não é bem assim, E né? você é de São Paulo, Não, eu era sou de de Florianópolis. Florianópolis. E o É. estudo foi lá, então. Sim, isso tudo foi lá. Eu fiquei lá até os meus 19, 20 anos. E aí, acho que esse foi o primeiro marco, assim, a separação deles, que foi. Comecei a ver problemas de verdade, comecei a ficar mais sozinha. Eu acho que foi ali também que eu comecei a desenvolver alguns transtornos que eu fui descobrir na fase adulta, né? E aí, eu acho que a segunda transformação, assim, da minha vida na fase adulta foi a depressão. Foi descobrir que tinha depressão, entender, passar por isso. Foram, tipo, uns 4 anos que eu passei, assim, que parece que foi um ano só, sabe? Porque foi tão Uhum. confuso, tão estranho, assim, tão. Que idade você tinha na época? Eu descobri a minha depressão, eu tinha 21 anos, e eu fiquei até os 24, assim, bem mal, bem mal. Foi esse período maior, assim. Mas eu sinto que eu tinha desde pequena, sabe? Só que minha família não acreditava nessas coisas e tudo mais, nunca fui atrás. Mas não começou do nada, Não sabe? acreditava que tinha que fazer terapia. Achava que terapia É. era coisa de Coisa de maluco. maluco, não, tipo, você não precisa de terapia. Eu até brinco com a minha mãe até hoje, eu falo assim, mãe, eu sou doida. Daí ela fala, não, minha filha, você não é. Daí eu falei,
eu sou, e você também, e todo mundo é, tá Sim. tudo certo. Ah, E acho que depois, do terceiro, foi quando eu entrei na faculdade de psicologia. Acho que foi também um momento, assim, porque a depressão, eu sinto que ela te deixa muito egocêntrica, sabe? Tipo, não é proposital, mas a sua dor é a maior dor do mundo, porque você só consegue sentir a sua dor, porque você vive a todo momento. E uhum, quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu consegui tipo, olhar mais para as pessoas, assim, um pouco mais para a sociedade, olhar um pouco mais para as pessoas, entender um pouco mais, assim, me colocar um pouco em segundo plano e olhar para os outros, que era uma coisa que eu não tinha, na verdade, né? Que eu era um pouco mais individualista, assim. uhum. Também cresci, eu tenho irmãos, mas eu cresci mais sozinha, eles foram morar com meu pai. Então, eu acho que eu sempre fui um pouco individualista, assim. E a depressão me deixou mais ainda. E aí a faculdade me libertou um pouco, assim.